Bom dia a todos, aqui fala seu âncora Prim, apresentando a primeira edição do jornal Camel News, o jornal sobre tudo o que acontece no mundo. Nesta edição falaremos sobre o crescimento exponencial do desmatamento na Amazônia entre os anos de 2008 a 2022. E quem apresenta essa notícia é o nosso repórter de campo, Prim. Bom dia, Prim! Como você mesmo disse, nos últimos anos estamos passando por uma difícil situação a respeito do desmatamento na Amazônia. E hoje eu estou aqui na escola SESI da Unidade de Tijucas para entrevistar algumas pessoas e perguntar sobre o que elas acham a respeito disso. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Lucas. Qual é a sua opinião sobre o desmatamento na Amazônia? Cara, eu acho que assim, tem um pouco a ver com o governo, mas eu acho que, em questão assim, geral, eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa, tá ligado? Tanto com questão de carro, que os carros antigos, né, eles trazem uma combustão que acaba afetando o ar oxigênio, que eu acho que, né, acaba acabando ali, né? E você sabia que nos últimos anos o crescimento de desmatamento na Amazônia tem alcançado um nível exponencial? Não sabia. Ok, muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Qual é o seu nome? é Antônio. Qual é a sua opinião sobre o desmatamento na Amazônia? Bom dia, bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Bruno. E você sabia que nos últimos anos o desmatamento na Amazônia vem alcançando um crescimento exponencial? Muito provavelmente. Cada ano o desmatamento aumenta em relação ao anterior. Isso vai trazendo uma curva exponencial. Já entendi a lógica. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Jubileu. Qual é a sua opinião sobre o desmatamento na Amazônia? Olha, pensando bem. Primeiro ponto. A Amazônia é o pulmão do planeta. Tá. Quando a gente corta o pulmão, o que acontece? Morremos. Então, não é que eu sou contra, assim, é que é uma necessidade a gente não matar. Se matar, entendeu? Então, eu sou contra. O desmatamento ou... Caguei tudo. Contra o desmatamento, não pode. Buenas funções falando, e hoje eu vou ensinar para vocês o que é função exponencial e logaritmo. Mas primeiro, eu vou tomar meu cafezinho aqui, tá? A primeira pergunta que todo mundo tem dúvida é qual a diferença da função exponencial para o logaritmo. Na função exponencial, a gente tem uma quantidade que pode tanto aumentar quanto diminuir em uma taxa constante multiplicativa. Já na logaritmo, a gente tem um efeito contrário, onde ele nos diz que tem um expoente a qual uma base deve ser elevada para produzir um determinado valor. Uma função exponencial é uma função onde a variável independentemente aparece como expoente. Por exemplo, função de x é igual a vezes bx. Nesse exemplo, a é uma constante e o b ele é a base do nosso expoente. Nesse tipo de função, a taxa de mudança não é constante, mas sim proporcional ao valor atual da função. Isso significa que a função cresce ou descresce rapidamente à medida que o x aumenta. Já o logaritmo, ele nos diz que o expoente de uma base específica deve ser elevada para obter um determinado valor. Por exemplo, log de y com base de b é igual a x. Isso significa que b de base de x vai ser igual a y. Nesse exemplo, o b ele vai ser a base do nosso logaritmo, o y vai ser o valor a qual estamos tentando encontrar para o nosso logaritmo, e x vai ser o expoente a qual estamos elevando com b, com a base, né, para encontrarmos o y. É complicado, hein? Agora mostraremos uma conversa com o nosso biólogo Print e o zoólogo Prim, que vão falar um pouco sobre as espécies mamíferas que vão se perdendo ao longo do tempo. Bom dia, senhores e senhoras. Hoje discutiremos sobre as espécies de mamíferos perdidas ao longo dos últimos 300 anos. E para isso, temos aqui o renomado zoólogo Plim. Plim, o que você tem a dizer sobre isso? Bom dia, Print. Então, esse é um assunto que é pouco comentado pela mídia, mas um exemplo notável que eu posso falar é o tigre de Bali, uma subespécie caçada até a extinção no final do século XX. E também não podemos esquecer do Dodô, uma ave não voadora da ilha Maurícia, extinta devido à ação humana. A atividade humana tem sido uma das principais causas de extinções de espécies. O que podemos fazer para reverter essa tendência preocupante? A conscientização e a adoção de medidas de conservação são essenciais, e a gente deve proteger e preservar a biodiversidade para o bem de todas as formas de vida no nosso planeta Certamente, Terra. Plim. Pois bem, é hora de agir. Obrigado, Plim, por essa discussão esclarecedora. E obrigado a todos por nos acompanharem. Continuem ligados para mais atualizações e até a próxima. Até logo, Print. Até mais, Plim! Após essa análise das espécies extintas, fica claro o impacto humano. Precisamos agir pela conservação da biodiversidade. Agora mostraremos uma música da dupla de rock, conhecida mundialmente como Os Expoentes Assassinos, liderado pelo vocalista Prinho e seu guitarrista Prim Minuto. Apresentarão a música Log de 3. Atenção, professores, ao top de 4 já vai! Já vai! Eu queria uma equação exponencial, mas o melhor que consegui foi um problema da função. Você não sabe como parte o coração. Desceu o aluno chorando, querendo entender a explicação. Você não sabe como é frustrante. Desceu o aluna chorando por uma equação logaritmo. Você não sabe como eu fico chateado. Ver meu cachorro latindo por um gráfico engraçado. Messi, o que é good nós no roll? Se eu entendesse, nós não tava estudando.
mas nós precisa aprender. Math, o que é good nós não roll. Se não entendesse nós não tava estudando. Nosso aprendizado é playar. Mas o pior de todos é o logaritmo. Tudo que ele mostra você já sabe que é expoente, positivo, negativo, fracionário, potência, sequência, série matemática. Eu tô encracado, veja só como é que é. Se der uma chuva de forma, meu caderno cai um X. É como aquele ditado que já dizia: equação que não resolve não tem solução na vida. Math.